dessa compreensão profunda surgiu, e o que ele veio falar aqui hoje é o ar, a reconexão. E hoje ele vai falar um pouquinho ou bastante sobre esse projeto AR, que já está na segunda edição. Boa noite, Alisson Ribeiro. É isso aí, já vamos para a terceira já, né? Já tá, né? Obrigado, Jefferson. Então, eu estava vendo aqui o nosso amigo César falando. Você repara que quanto mais você fala de contabilidade, quanto mais você se aprofunda, mais você deixa de falar de contabilidade e mais você fala de gente. É verdade. Qualquer assunto é assim. Se você falar de direito, quanto mais você se aprofunda no direito, menos é sobre direito e mais é sobre pessoas. Política, economia, qualquer assunto. Quando você vai se aprofundando e cavando mais fundo, deixa de ser o assunto primário e vai para o assunto pessoas. Portanto, eu iniciei minha carreira com vendas, né, vendendo um produto de ticket alto, que é um colchão terapêutico para a saúde de pessoas. E por muitos anos eu treinei, né, vendedores para ter performance em vendas e tal. Fiz muitas imersões, ajudei muitas pessoas a aprenderem a vender, viajei para muitos lugares do Brasil vendendo. E lá pelas tantas eu notei que não era sobre colchão, era sobre gente, né? É sobre pessoas, não é sobre vendedor, não é sobre venda, é sobre pessoa, né? E a venda nada mais é do que troca, né? Pessoa para pessoa. E agora de 3 anos para cá, 4 anos para cá, eu venho enveredando mais para a linha de treinador comportamental, né? Eu que sou empresário também no segmento de saúde, bem-estar, qualidade de vida. E venho me apaixonando cada vez mais por ajudar pessoas a se desbloquearem nas suas emoções. Então uma pergunta que a gente faz é o seguinte: até que ponto o que está gerenciando a sua vida, até que ponto você está liderando tudo que você lidera pelo seu talento ou é pelas suas dores emocionais? Às vezes tem pessoas que até alcançam resultados excepcionais na vida, mas gerenciados por dores que carregam, por situações de infância, por situações de adversidades, por fatores diversos que aconteceu na vida, que trouxe a pessoa para feridas, né? Fez ela, o próprio ego, ele construiu na pessoa certas defesas, raízes de defesa que nós chamamos, e daí nascem certos comportamentos. Quantas e quantas vezes a gente percebe em pessoas, até pessoas idôneas, pessoas sérias, estudadas, inteligentes, etc., tendo comportamentos que a razão não explica. Você fala, poxa, que estranho, essa pessoa tem esse comportamento, por que será que a pessoa tem isso? E isso não está para ser resolvido no nível racional, isso está no nível emocional. E aí nós trouxemos isso para ficar mais didático, nós trouxemos isso através de um workframe de uma árvore, como se a sua vida fosse uma árvore, e a gente começa a explicar a você a partir do solo. Então, do mesmo jeito que a árvore não escolhe o solo onde ela foi plantada, mas as suas raízes, a formação das raízes e toda a conjuntura da árvore até os frutos vem desde o solo, assim também a nossa vida. E aqui na analogia da árvore, o solo é a nossa família de origem. Então, a família onde você nasceu e foi criado, que você não escolheu, como que era essa família? Como é que era a relação do pai com a mãe? Como é que era quando você errava dentro de casa? Como é que era quando você quebrava um copo? Como é que era quando você chegava atrasado? Quando você tirava más notas na escola? Como que eram os elogios, né? Quando você acertava, como que era? Qual é o filho que você é? O mais velho, é o mais novo, é o do meio? O que estava acontecendo no seu lar quando você nasceu? Como é que estavam os seus pais? É daí que começa tudo, né? Então é daí que começa a se manifestar, por exemplo, quando a criança está na barriguinha da mãe e eventualmente aquela gravidez não estava planejada, como muitas vezes acontece. E às vezes o pai se ausenta nesse momento, abandona a mãe grávida, ou às vezes o pai é um pai ausente emocionalmente, às vezes a mãe morre, né? Ou sequer teve esse pai presente desde o início da gravidez. Tudo isso vai se manifestando, já nasce com aquela dorzinha da rejeição, porque ali já nasceu a rejeição. Depois a criança vai nascer e vai começar a ter a sua primeira infância, e vão acontecer episódios que não são os fatos que acontecem, mas
como a criança entende e é impactada por aquele fato. Exemplo, uma criança de 3 meses, deixa lá no bercinho lá, chorando porque a mamãe está ocupadinha lá, está cuidando da casa, deixa se chorar no mato, deixa chorar que não vai morrer por isso não. Só que para a criança que ainda não tem uma linguagem verbal linguística, não tem um neocórtex ainda bem desenvolvido, mas ela sente. E aí você tem, né, contextos, né? Só que o que acontece? A gente, na barriguinha da nossa mãe, a gente desenvolve antes o coração para depois o cérebro. Então a criança ela já começa sentindo, para depois aprender a pensar, e depois aprender a linguagem, aprender toda a parte objetiva, cognitiva, não é isso? Então, só que esse sentir, ele fica impregnado no inconsciente de todos nós. Então nós temos arquétipos inconscientes gravados, imprintados no nosso inconsciente, que vem de situações que obviamente você, por memória e por cognição, você não vai conseguir se lembrar, mas na sua emoção aquilo está gravadinho lá. E aí é o fato, por exemplo, das rejeições. Um ser humano que foi rejeitado, ele vai crescer e vai desenvolver a vida dele toda sendo guiado e tomando decisões de vida e tendo comportamentos baseados nesse sentimento de rejeição. É aquela pessoa que ela é mais exclusa, ela não gosta muito de elogio, ela se vira sozinha, ele é mais magrinho, né? Ele gosta de ficar no quarto sozinho estudando, não gosta de depender de ninguém, ele já rejeita certas situações antes de ser rejeitado, né? Para não ser rejeitado. Então, e isso é inconsciente, nem ele sabe explicar, a menos que a pessoa venha, né, entender isso, passar por esse processo de autocompreensão, né, de autoanálise, para começar a compreender por que eu sou assim, né? E a grandíssima maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta. Por que eu sou assim? Por que eu ajo como ajo? Por que, por exemplo, no ambiente corporativo, né? Você sabe que se você fizer uma palestra agora para 10 mil empresários e perguntar para todos os 10 mil qual é o maior desafio que você tem, é com o pessoal. É o desafio com pessoas, né? De lidar com pessoas, o RH, o departamento pessoal, porque o ser humano é muito complexo. E aí você dentro de, por exemplo, o clima organizacional, por exemplo, liderando pessoas, você percebe pessoas tendo comportamentos que a razão às vezes não explica. Fala, poxa, que estranho, a pessoa tem tudo para ser bem sucedida, tem tudo para crescer na empresa e eventualmente a pessoa tem comportamentos contra ela mesma, tem comportamentos autossabotadores. Então, eu quero fazer uma pergunta para você, Alisson, já que você tocou nesse assunto, veio na memória agora aqui, essa tecnologia, o desenvolvimento dos robôs. E vai contra o que você está falando. Estão querendo colocar sentimento no hardware. Não no software, no hardware. Né? Como você vê isso? Então, o mundo tá numa transformação absurda, né? E aliás, a propósito disso que eu acabei de falar, que é um dos grandes gargalos das empresas, um dos grandes... É a emoção humana, né? Um dos grandes desafios de qualquer empresário que imagina você tem lá 500 funcionários numa empresa. Se você puder substituir 90% deles por máquinas, né, que simplesmente não reclamam de nada, não tem dor de barriga, não engravidam, não reclamam, não chega atrasado, etc., né, não te coloca na justiça. Uhum. A princípio é muito interessante, né? Mas o ser humano nunca vai deixar de ser ser humano, né? A despeito de qualquer tecnologia que se construa, o ser humano sempre vai continuar sendo ser humano, e a máquina e a tecnologia sempre vai estar a serviço do ser humano. E em outro paralelo, eu li uma nota científica recentemente, onde já estão fazendo clonagem com seres humanos, em que está tirando a parte do sentimento, da emoção, para que ele seja apenas racional. Na máquina está querendo pôr sentimento, e no ser humano, querendo tirar bebês de proveta sem a emoção. E você, como um grande vendedor, grande especialista em vendas, e hoje você migrou por uma percepção de que você não lida com produtos, mas você lida com gente. E já vou perguntar para você sobre isso. No terceiro setor você só lida com gente. Organização de pessoas. Como nós podemos aí criar um parâmetro para que essa revolução, tanto de máquina como de seres humanos,
hoje está vindo, né? E a sua maestria em vendas, quando você tinha maior resultado, é quando você mexia com o sentimento das pessoas. Há muitas vendas, a maioria das vendas, eu acho que 99% das vendas, você faz um apelativo emocional. Com certeza. Todo produto é empacotamento de uma necessidade resolvida, né? De um desejo ou de uma necessidade. Todo produto ele está para resolver, para atender a um desejo ou resolver um problema, resolver uma necessidade. Se você compra, por exemplo, um convênio médico, você está querendo evitar certos problemas e certos desconfortos, né? Então você está tentando fugir de uma dor. Já se você compra um pacote de viagem para Paris com a sua amada, você está buscando um prazer, você está querendo resolver um desejo, né? Você está querendo atender a um desejo, não é isso? Então todo produto ele é para desejo, ou ele é para evitar dor, ou é para resolver um desejo. E nisso tem muita emoção, venda é pura emoção, né? Mas você dizia a respeito das máquinas e o mundo moderno, e o mundo futuro, no futuro próximo, ou seja, eu estou falando próximo, muito próximo. Nós estamos em 2026, eu estou falando tipo 2030, né? Os anos 30 vão ser anos assim que algumas coisas a gente não está conseguindo ainda nem compreender, que a velocidade está tanta, né? Você vê que a gente começou a falar de inteligência artificial, está com 3, 4 anos, a gente começou a ficar muito em voga, né? O ChatGPT, essa coisa toda aí, o Gemini do Google, né? E agora eu, particularmente, eu uso o ChatGPT todos os dias, o tempo todo. Para tudo que eu preciso, eu não procuro mais no Google, já procuro na inteligência artificial, que já me traz muito mais mastigadinho. Pois bem, o que está acontecendo então? Falando de seres humanos e fazendo um paralelo com a inteligência artificial, como você propôs. A gente está numa situação em que, num futuro muito próximo, você vai ter muitas pessoas que não vão estar mais inseridas no contexto do mercado de trabalho, por desnecessidade. Você tem hoje algumas profissões, e não é de hoje que isso está acontecendo esse movimento, pelo menos de 5 a 10 anos para cá, você está tendo muitas profissões que estão caindo no ostracismo, profissões que estão deixando de ser necessárias, tal qual aconteceu quando surgiu o carro, que o cara que fazia charrete ele ficou obsoleto, né? E aí tiveram que se reinventar. Quando acabou a máquina de escrever, que veio o computador nos anos 90, não é isso? Aí sempre tem aquele percentual de pessoas que resistem à mudança, tem aqueles que são mais avançados, que já abraçam a mudança logo de cara, mas você tem uma situação hoje em que para os próximos anos você vai ter muita gente no mercado obsoleta. Tem algumas profissões que ainda estão hoje, até por questão de força de sindicato e etc, mas que já não são mais necessárias. Por exemplo, pensa no cobrador de ônibus. Para que precisa cobrador de ônibus? Imagina um cara sentado lá numa cadeira dentro do ônibus cobrando. Não precisa mais. Ainda existe, eu imagino Desde 2000 lá na França não existe mais. Imagina que uma profissão dessa hoje é necessária e tantas e tantas... Nem de ônibus, nem de metrô e nem de trem. Agora você eleva isso à enésima potência, é o que vai acontecer nos próximos anos. O que vai acontecer então? Você vai ter uma quantidade absurda de pessoas desempregadas, desatarefadas, pessoas sem fazer nada dentro de casa. E o que vai acontecer com a saúde mental dessa gente? Tecnicamente, quando você tem um conhecimento técnico aprofundado, que te coloca em função, você vira um ser funcional, você é uma pessoa que funciona. Mas às vezes você é uma pessoa que você está desconectado de si mesmo, né? Você está conectado com muitas coisas, está funcionando, e é o que mais acontece. Você vai ter um tanto de pessoas que estão por aí fazendo o que fazem, resolvendo tantas coisas, funcionando, né? Mas se você fizer perguntas que começam com porquê, pelo menos umas 3, 4, na terceira, na quarta a pessoa já se enrola. Por que você faz o que você está fazendo? Mas por quê? Mas por quê? Na terceira, na quarta a pessoa já começa a gaguejar. Ela funciona, mas ela não sabe por que funciona, ela só está funcionando, né? E aí a parte técnica está aqui num nível um pouquinho mais, igual o nosso amigo falou, comecei a trabalhar como office boy, mas você imagina, você está lá como office boy, você não entende o contexto em que você está, né? Você só está fazendo, ó, vai lá, faz, acontece, você faz bem feito, né? Você entrega, mas você não sabe no macro, né? No macro o que você está fazendo. E tudo começa realmente por dentro, né? Tudo começa para dentro da gente, esse autoconhecimento, para a gente poder começar a funcionar num nível não só de funcionalidade, mas num nível de propósito, né?
que você só vai conseguir desenvolver um propósito quando você começa a se conhecer, né? E aí a gente tem os 4 Ds, né? Que é o primeiro descoberta, que é você descobrir o que está acontecendo aí dentro de você. Depois vem o desbloqueio, e aí você começa a decolar, começa a sua vida a desenrolar mais. E aí vem o desfrutar, que você tem uma vida mais plena, mais abundante, mais com clareza de significados. Então é por tudo isso que eu tenho uma verdadeira paixão por ajudar pessoas a se desbloquearem, porque é uma das coisas mais incríveis que tem. E é parte da minha própria história, né? Eu trago essa história de vida também, né? Eu decolei a minha vida até um certo patamar, e por falar em decolar, aqui eu trago um conceito da aviação. Você sabe que na aviação você tem o conceito de envelope de voo, né? Envelope de voo é o quanto de carga uma aeronave suporta para ela poder decolar e manter um voo em segurança. Então você tem lá uma aeronave que suporta, por exemplo, 2 toneladas de peso. Se você colocar 2,5 toneladas, você compromete a decolagem da aeronave, e mesmo que ela decolar, você compromete o voo e a pousagem, né? Por que não? A gente carrega um tanto de peso desnecessário com a gente. Então às vezes você até decola, né? Você até decola, mas às vezes o seu voo é o voo de águia. E aí a gente já consegue aqui responder aquela pergunta que muitas pessoas fazem: poxa vida, por que a minha vida chega a uma certa situação, chega a um certo ponto, dali não anda mais? Ou por que eu fico dando volta em círculos? Por que sempre quando acontece tal situação, tem uma situação aqui que se repete, fica em ciclos? Isso pode acontecer na vida financeira, pode acontecer na vida emocional. Pessoas que não conseguem estabelecer um bom relacionamento, sempre está de relacionamento em relacionamento, pulando de galho em galho. Pessoas que não conseguem se manter num bom emprego, pessoas que abrem bons negócios, tem tudo para dar certo e o negócio não vai. Aí ela tem aquela impressão: poxa, parece que eu tenho uma situação que eu não consigo compreender, uma amarra, né? É um karma, o que é isso? Será que eu fiz alguma coisa? É vidas passadas? O que está acontecendo? Que eu vejo o fulano, o beltrano, o cicrano, parece que com ele vai, comigo não vai. Eu faço tudo para dar certo, eu estudei, eu trabalhei, eu me preparei, eu tenho experiência, etc. E a vida vai passando e a pessoa vê uma certa idade, um certo patamar chegando, que ela achava que naquela altura da vida ela já estaria tranquila, e a vida não aconteceu, e a pessoa está frustrada. E daí surgem doenças oriundas da frustração, da não realização, do peso, da mágoa, do ressentimento, da procrastinação, né? Você falou bem, procrastinação. Quer dizer, o que é a procrastinação? Subjetivamente e às vezes no nível bem mais intuitivo, o que tem ali? Às vezes a pessoa procrastina por um medo inconsciente, um medo de não dar certo, ou por conta de uma trava emocional. Ele está sempre jogando para frente, porque ele teme que quando ele colocar em prática alguma coisa pode dar errado, né? Isso está lá no nível bem inconsciente. E é sobre tudo isso que a gente fala na nossa metodologia AR, a reconexão, que é uma imersão de 2 dias e também é a mentoria que nós damos, presencialmente ou online, individualmente ou em grupo. Então primeiro nós provocamos a pessoa para ela entender que tem alguma coisa de errado com ela. Segundo, nós ajudamos a pessoa a entender aonde que está esse problema. E terceiro, a gente ajuda a pessoa, aí que é a mentoria, a gente pega na mão mesmo. Aí é durante 8 semanas, tá? São 8 semanas que a gente acompanha a pessoa, 1 hora ou 2 horas por semana, para ajudar ela com algumas práticas, alguns entendimentos para desbloquear isso daí e a pessoa começar a caminhar na vida mais plena e chegar aos resultados que ela quer. Hoje, nesse modelo que você está desenvolvendo e até mesmo aparando algumas arestas, é de um dia. Não, hoje nós temos o workshop. O workshop nada mais é que uma apresentação do método, é uma provocação. Então eu vou pegar uma galera que está meio que assim, tá com essa vida igual eu te falei. Tá em dúvida também. Tá assim, sem entender muito o que está rolando, por que eu não consigo confiar em ninguém. Por que eu sou uma pessoa muito certinha, eu sou muito exigente comigo mesmo e com os outros, eu não aceito o meu erro, não aceito o erro do outro. Isso é um comportamento que está ligado a feridas emocionais, né? Por exemplo, você tem pessoas que ela se auto-humilha, pessoas que não aceitam elogio, pessoa que quando alguém humilha ela aceita a humilhação, ela fica com raiva de si mesma, ela traz um peso da humilhação. E por aí vai. Isso são todos comportamentos que o ego criou para gerenciar uma situação, administrar uma situação que a pessoa viveu lá na infância, que ela não soube lidar com aquilo, na tenra idade,
E aí o ego construiu essa identidade, que é um falso self. Então é um fala falso um pouquinho, si mesmo. então fala para mim um pouquinho do workshop que você está ministrando, parece de 15 em 15 dias. Então, Como que faz para a pessoa conhecer isso, Nós- ir lá e ter esse start? Nós tivemos em dia 7 de fevereiro, né, na Zona Norte, foi incrível. Tivemos agora sábado, dia 28, foi maravilhoso também. Como esse mês, amanhã, eu tô aqui hoje, amanhã eu vou estar na TV On dando entrevista, dia 19 eu vou estar na Assembleia Legislativa dando uma palestra para 500 pessoas. Esse mês está um pouquinho mais comprometido, então nós jogamos o próximo workshop para a segunda semana de abril. Aí nós vamos já fazer um workshop para umas 25, 30 pessoas. E o workshop é uma demonstração mesmo, tá? A gente além de explicar todo o framework dessa árvore que eu falei, Faz algumas dinâmicas. aí nós fazemos algumas dinâmicas de alto impacto e já gera micro transformação. Então algumas pessoas que vão lá já têm alguns insights incríveis e já saem com a transformação. Mas é só o comecinho, é só para tocar na pontinha do iceberg. Só para raspar a ferida. Para começar a entender o que está rolando. E aí o convite é sempre, vem para a mentoria, vem para a imersão, que é aí que as coisas vão gerar transformação. Como que a pessoa chega para saber da sua agenda, desses negócios todos? É só chegar no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, @Instituto Alisson Ribeiro, @Instituto Alisson Ribeiro, e já vai ter muitos vídeos lá, tem o link na bio e por aí. O Alisson Ribeiro, você usa cannabis lá com os seus alunos? Não uso nenhum alucinógeno, nenhuma substância. Como é que funciona esse treinamento? É só na conversa, é só nas vivências? Como que é? É conscientização, né? Em primeiro lugar, é ajudar a pessoa a se conscientizar, ter uma autodescoberta, mergulhar para dentro de si, entender o que está acontecendo, né? E na nossa imersão a gente brinca que a pessoa entra lá com os seus BOzinhos, né, internos, a gente desmonta um pouquinho, pecinha por pecinha, limpa pecinha por pecinha, e a pessoa sai de lá limpinha, cheirosinha e arrumadinha. Então é para cuidar do ser, né? Dar uma paradinha, porque a gente está naquele ativismo no dia a dia, né? Essa correria, faz e acontece, levanta cedo, e compra, e vende, e paga, e recebe. E a gente cuida de tantas coisas, cuida de tantas pessoas, cuida do carro, cuida do cachorro, cuida da casa de praia, etc. E não cuida de si, né? E por isso que às vezes a pessoa começa a desenvolver certas patologias, aí vem um diabetes da vida, aí vem uma fibromialgia, aí vem uma artrite, uma artrose, um reumatismo e até um câncer. E a pessoa pensa que é assim mesmo. Você fez eu pensar numa coisa que acontece muito. As pessoas têm cuidado e respeito pelo outro, né? Mas quando é próximo, às vezes com a sua esposa, com o seu filho, ou consigo mesmo, não tem o mesmo cuidado e o mesmo respeito. Não sei, é minha esposa, é minha filha, eu sou broto mesmo. E você acabou de conhecer um empresário, uma outra pessoa, você tem o maior cuidado, o maior respeito, o maior carinho, né? E como isso vem se despertar na reconexão? Então, isso é um processo meio de autossabotagem, né? Então, assim, tudo aquilo que já é meu, que já está comigo, que já, né? A pessoa acaba não tendo o mesmo cuidado e ele está sempre buscando para além, né? Ele está sempre buscando para fora, ele está sempre buscando uma conquista, um porvir. Assim como ele está sempre lá no passado, ou está sempre no futuro, ou remoendo o passado, ou ansioso pelo futuro, e não está no aqui e agora, e não está no presente, assim como não valoriza o tempo presente e o momento atual, que é o único momento que existe, passado e futuro não existem, né? A pessoa também deixa de valorizar aquilo que ele já tem, aquilo que é o seu mais precioso, né? Que é, em primeiro lugar, si mesmo, a própria pessoa, a sua vida, e as pessoas que te amam e que te querem bem, de verdade, que são coisas consistentes e verdadeiras e que se prolongam pela vida toda. Eu penso nisso como uma espécie de autossabotagem também, né? Então, à medida que a pessoa se desvaloriza, e aí entra a questão também de pais, porque quando a gente tem aquela dificuldade de honrar a vida do pai, honrar a vida da mãe, honrar a própria história, né? Ter um significado extraordinário sobre a própria vida, e aliás é isso que nós também fazemos, ajudar a pessoa a aprender a contar a própria história de outro ponto de vista,
ressignificar a própria história, porque o seu passado não vai mudar, mas você pode mudar A sua percepção sobre a sua história. a sua percepção. Então você aprender a honrar o seu passado. Aí alguém vai dizer, porque você não sabe quem foi minha mãe, você não sabe quem foi meu pai, você sabia que minha mãe tentou me matar? Você sabia que meu pai estuprou, não sei o quê? Então assim, mas eu vou recontar essa história de um outro prisma, de um outro ponto de vista. E daí nasce a cura. Eu não vou mudar o passado. Eu não vou desculpar a pessoa que de repente fez algo que... Não, tem até que desculpar, tem até que perdoar. Eu penso... Que é um trabalho, porque senão continua a remoer o passado. É que eu estou distinguindo aqui desculpar de perdoar, né? Perdoar é um mecanismo interno, é quando você limpa aquela energia ruim que você está carregando em função daquela situação ou daquela pessoa. O desculpar é você chegar a um ponto que aquela pessoa não teve culpa. E eventualmente teve sim. E aí eu não vou desculpar, ela teve culpa. Mal intenção. Isso, ela teve uma má intenção, ela fez de verdade o mal e ela tem a culpa e ela que pague lá onde ela tem que pagar, né? Por isso. Mas dentro de mim aquela frequência, aquela energia, aquela vibração negativa, aquele peso que eu carregava quando eu lembrava daquilo, esse veneno eu tenho que me livrar dele, porque esse veneno é como se eu estivesse tomando um copo de veneno pensando que o outro morra, não é? Então, essa reconexão consigo mesmo, como eu diria, que é o workframe de uma árvore que a gente trabalha, começando pelo solo, que se ele não tiver uma boa nutrição emocional, esse solo que é a família, se ele não tiver uma boa consistência, ele é tóxico, então o que ele fez? Ele contaminou as raízes. E aí você já sabe, das raízes brota, né, vai surgir para o tronco. E aí começa a interferir no amor próprio, na autoestima, porque trouxe uma criança interior ferida que tem problema com amor próprio e com autoestima. Agora vê, se você tem problema de se olhar no espelho e se amar, tem problema com amor próprio, ou seja, você não se cuida, você não faz exercício, come mal, tudo isso tem a ver com amor próprio. Porque uma pessoa que não sabe, não se preocupa com se alimentar de forma adequada, cuidar da própria saúde física, mental, emocional, tudo tem a ver com amor próprio, né? A autoestima. Agora, se você tem dificuldade com amor próprio, em se amar, em se olhar no espelho e gostar do que você está vendo, como que você vai se relacionar com o outro? Como que você vai gostar do outro? Como você vai amar e receber amor do outro se você não se ama? E aí você tem aquele texto clássico, sagrado, que diz, né? Amar o próximo como a si mesmo. E como que está o seu amor a si mesmo? Né? Então, se o amor a si mesmo já está contaminado, já está, né, de uma forma desajeitada, como é que vai estar o meu amor com o outro? E aí depois vai subindo a árvore, a gente vai falar de perdão, de gratidão, de alegria, de alegria de viver, de felicidade, que vai acontecer o quê? Vai impactar lá no final, que são os frutos, né? E aí a gente, na verdade, começa, estou falando aqui por último dos frutos, mas começa de trás para frente. Mas você sempre começa com o fruto, né? Exatamente, porque eu vou analisar como é que estão os seus frutos pessoa, hoje. Né? Que está lá, que se propôs a participar do workshop, do treinamento, então você sempre está com um fruto. Podendo ser uma árvore também esse fruto. Exatamente. Mas você sempre está com um fruto. É os seus resultados de hoje. Como é que estão os seus resultados Me fala de uma hoje? coisa, você ensina os seus alunos, vamos dizer assim, seus treinandos, Mentorados. os mentorados, a ter um momento deles para fazer uma reflexão diária, como se fosse uma oração para ti mesmo e tudo mais. Sim. E vou mais além. Você consegue tirar tempo para você mesmo, você fazer o que você ensina? Com certeza absoluta, e aliás é exatamente por isso que hoje eu estou mega apaixonado por tudo isso, porque isso é a minha vida. Isso tudo que eu falo, que eu ensino, eu tenho muita coerência e honestidade com isso tudo, e aliás é isso que me trouxe para um outro momento da minha vida, quando eu coloquei isso em prática, e essa metodologia ela nasceu da minha própria história. Foi algo que eu mudei de patamar de vida, venci certas situações de infância que eu tinha, situações com a minha mãe, com meu pai, com a minha história, com o meu primeiro casamento. E daí é que eu fui buscar essa cura, essa libertação. Tinha situações da minha vida travadas. Poxa, sempre bate nesse teto, aquilo aqui não vai. Sempre quando eu chego nesse estágio, as coisas se enrolam, não acontecem, e você se esforça, lê livro, estuda, e faz mais um curso, e faz mais uma faculdade, e faz uma pós-graduação. Mas e parece que tem uma coisa ali falar, que não, né? Daí você me conheceu e tudo mudou. Para de fazer elogio para mim no programa. E a gente muda, inclusive, né, Jefferson? Faz sentido você estar falando, porque quando você faz essa transformação a partir de você mesmo, começa algumas pessoas do seu relacionamento não fazer mais sentido para você. Você se afasta automaticamente. E tem pessoas que se afastam automaticamente, não por inimizade nem nada, mas é que deixa de fazer sentido aquele tipo de amizade, aquele tipo de companhia, aqueles lugares.
E aí você passa a usufruir de outras companhias, de outros lugares. E eu quero passar a palavra para você, para as suas conclusões, e você insere novamente como localizar você para fazer a reconexão. Muito bem. Quando a gente fala a reconexão, é uma reconexão com as nossas partes internas, né? Com quem nós mesmos somos. E é um convite a olhar para dentro, olhar para si. Então é uma maneira de a gente dar uma paradinha nessa correria da vida, do dia a dia, e dar uma olhadinha nos entulhos que estão lá parados dentro, né? Então a reconexão é um convite para você, para a sua pessoa. Então, quando a gente fala em reconexão, a gente fala em ajudar você a trabalhar a autoestima, o amor próprio, ajudar você naquele processo de dificuldade de aceitação, porque a gente inclusive fala sobre o perdão de uma forma um pouquinho diferente, que quando a gente fala de perdão sempre parece estar se falando de eu tô com mágoa de alguém me fez mal, preciso perdoar a pessoa. Mas a gente fala até de uma forma mais ampla, que é uma aceitação. Eu aceitar a minha vida como ela é, eu aceitar... Tem pessoas que têm raiva de Deus, têm raiva da vida, têm raiva da natureza, têm raiva dos pais. Eu não gostaria que a vida fosse assim. Ele não está em paz com a vida, ele não aceita a própria história, a própria vida. Eu queria que meu pai fosse outra pessoa, que minha mãe fosse outra pessoa, que minha história fosse outra história. Então está faltando uma aceitação, porque o que é com E maiúsculo, né? Então assim, se eu não estou compactuado com aquilo que é, eu estou meio que fora de órbita, eu estou fora do universo, estou fora da vida, eu estou fora da existência. E aí eu não funciono, porque eu estou sem o pé no chão, estou sem o pé na existência. E eu só posso pôr o pé na existência e pôr o pé no chão da vida e caminhar no chão da vida quando eu estou coadunado, né, com aquilo que é. E quem é que eu sou? Eu sou o que eu sou, não posso ser outra pessoa. A minha história é a minha história, a minha vida é a minha vida, os meus pais são os meus pais, não é? E a gente precisa fazer as pazes com tudo isso. E aí é um perdão no nível de aceitação, de profundidade. Tudo isso a gente fala na reconexão, né? Reconectar essas partes aí para trabalhar os frutos. E eu estava falando na outra parte que esses frutos que são os nossos resultados, os sonhos, os objetivos, aquilo que nós gostaríamos de realizar na vida e que às vezes estão mirrados, ou estão faltando, ou estão vindo pequenos, estão intoxicados. Não adianta você pegar um pé de maçã que está com a maçã apodrecida e ir lá e ilustrar a maçã, passar um verniz, não vai resolver, né? Isso eventualmente vem aonde? Desde o solo, né? Vem desde as raízes. E aí por isso que a gente trabalha essas raízes aí. Aí para quem quiser saber mais, nós estamos lá no Instagram, @Instituto Alisson Ribeiro, lá tem um link na bio, clica lá, nós falamos de reconexão. Também temos nosso canal no YouTube, Alisson Ribeiro, pode procurar lá, se você procurar digitar no YouTube a reconexão, digitar Alisson Ribeiro, vai achar a gente aí falando de muitas coisas nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez, Alisson, pela sua participação aqui no nosso programa, sempre se está colaborando e instruindo e dando a sua mensagem aqui de valor.